Vamos fazer a leitura, irmãos, a palavra que o Senhor nos coloca em comunhão, na epístola do apóstolo Paulo destinado aos Romanos. Capítulo de número 8. Iniciemos a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Hoje o Senhor nos convida a erguer os olhos e refletir sobre a grandiosidade de sua promessa, mesmo quando os dias se mostram difíceis. Cada um de nós vive momentos de alegria, tristeza e até de aparente indiferença. Mas a diferença entre aqueles que conhecem o Senhor e os que não o conhecem está em como enfrentamos esses momentos. Quem conhece o Senhor entende que as dificuldades não definem o fim, mas são apenas parte de um caminho que nos conduz à eternidade com Ele. Irmãos, somos chamados a não avaliar apenas as circunstâncias do agora, mas a enxergar o que Deus tem reservado para nós no futuro. A nossa vida é como uma jornada, cheia de curvas, subidas íngremes e descidas tranquilas. No entanto, é Deus quem nos sustenta em cada passo. Lembremos do exemplo de Paulo, que mesmo em prisões encontrava forças para declarar com firmeza: as aflições deste tempo presente não se comparam à glória que em nós há de ser revelada.
Paulo não falava isso porque vivia uma vida fácil. Pelo contrário, ele enfrentou perseguições, fome, dores e abandono. Mas ele olhava para o alto, onde está a nossa verdadeira esperança. E você, meu irmão, minha irmã, onde está o seu olhar hoje? Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade que parece intransponível. Talvez a dor seja tão intensa que tudo o que você vê é o sofrimento. Mas ouça, Deus te convida a mudar sua visão. Não olhe apenas para a dor de hoje, olhe para a promessa de amanhã. Deus é fiel e Ele já preparou algo extraordinário para aqueles que permanecem firmes. As queimaduras da vida doem, sim. Elas incomodam, ferem e até nos fazem questionar. Mas saiba que cada aflição é temporária. Assim como o fogo não queima para sempre, a dor também terá fim. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer sofrimento momentâneo. Glória a Jesus, pois Ele transforma lágrimas em risos, lutas em vitórias e tristeza em danças de alegria. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. E lembre-se de Paulo, que mesmo preso, encontrou liberdade em Cristo. Se eles permaneceram firmes, também podemos permanecer. É na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Olhem ao redor, amados. O mundo que vemos está ferido, não apenas pela ação do homem, mas pela condição do pecado que permeia todas as coisas. A terra treme em terremotos, os ventos rugem em furacões e as águas avançam em maremotos. Tudo isso é um reflexo de um mundo que geme por redenção. Mas não apenas o mundo lá fora. O nosso mundo interior também clama por transformação. Quantas vezes nos encontramos presos a dores invisíveis? Não são as doenças do corpo que mais nos afligem, mas as feridas da alma. O orgulho, a falta de perdão, a frieza nas relações. Quantas famílias estão sendo dilaceradas pela ausência de amor? Quantos corações estão endurecidos, incapazes de sentir compaixão pelo próximo? Irmãos, esta é a grande enfermidade que o mundo não pode curar, mas que Jesus Cristo já venceu na cruz. A palavra nos lembra que, em tempos de angústia, nasce o irmão. Que maravilhosa promessa! Quando estamos em dificuldades, Deus levanta pessoas para caminhar ao nosso lado. Aqueles que colocam seus ombros debaixo dos nossos fardos são presentes do Senhor. Mas, acima de tudo, Jesus nos deu algo que nenhuma amizade terrena pode oferecer. Ele nos chama de amigos. Jesus disse: "Já não vos chamo servos, mas amigos." Que grandeza de amor é essa, irmãos? Ele, o Rei dos Reis, escolheu ser nosso amigo. E mesmo sabendo que nada temos a oferecer em troca, Ele permanece fiel. A amizade de Cristo não depende de nossa força, mas de sua infinita graça. Ele nos sustenta, nos renova e nos conduz em cada passo da jornada. O apóstolo Paulo nos lembra: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que palavra poderosa! Quando fixamos nossos olhos no futuro glorioso que nos aguarda, o peso das dificuldades atuais se torna mais leve. Esta é a essência da esperança cristã. Acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando por nós. Irmãos e irmãs, nunca se esqueçam de que vocês são templos vivos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele clama em nosso interior, nos impulsionando a fazer o bem. E enquanto ele age em nós, Jesus Cristo intercede por nós no céu. Que parceria divina é essa? Com Cristo ao nosso lado e o Espírito Santo em nosso interior, como podemos falhar? Mas às vezes Deus parece estar em silêncio, não é mesmo? Clamamos, choramos e a resposta não vem. Ah, mas ouçam bem, irmãos. O silêncio de Deus não é indiferença. Ele trabalha em silêncio, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para receber o que Ele tem de melhor. Persistam, queridos.
Batam a porta, mesmo quando ela parecer fechada, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. O futuro está nas mãos de Deus, e Ele nunca se atrasa. Cada sofrimento que enfrentamos hoje será transformado em glória no amanhã eterno. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, não desistam de caminhar ao lado de Jesus. Por mais escuro que seja o vale, lembrem-se de que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos conduzirá em segurança para as pastagens verdes de sua presença. O que nos trouxe aqui hoje, seja fisicamente ou de forma virtual, é obra do Espírito Santo. Ele, que conhece nossas fraquezas, é o mesmo que nos capacita. Ele nos chama a um encontro profundo, nos move em direção à eternidade e nos envolve em uma aliança inquebrável com o Pai. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Que sejamos um com Ele, vivendo de glória em glória até o grande dia em que estaremos face a face com o nosso Criador. O Senhor, em sua infinita sabedoria, nos dá provas de sua majestade desde a criação. Olhemos para os céus, para a imensidão do universo e veremos a assinatura divina. Quem fez tudo isso? A resposta está em nosso coração. Foi Deus, o Todo-Poderoso. Mas sua grandeza não para na obra visível. Ele vai além e coloca dentro de nós um mistério ainda maior, o Espírito Santo. Esse Espírito nos ensina que somos mais do que matéria, somos mais do que pó. Nosso corpo é temporário, mas nossa alma foi feita para a eternidade. Oh, que revelação gloriosa! Pensem, irmãos e irmãs, como Deus nos projetou. Ele nos colocou para habitar fora da terra, para que contemplássemos a criação, mas nos deu um Espírito que mora dentro de nós, clamando pelo eterno. Como podemos enxergar além do visível, além do físico? Somente quando permitimos que o Espírito Santo amplie nossa visão. Ele abre nossos olhos espirituais e nos faz compreender que este mundo não é nosso destino final. A glória que nos aguarda é imensurável. O apóstolo Paulo já havia vislumbrado isso. Ele afirmou que as aflições deste tempo presente não são nada quando comparadas à glória que será revelada em nós. Isso não é uma simples esperança, é uma certeza que transforma a forma como vivemos. Quando mantemos nossos olhos fixos no que está por vir, entendemos que todo sofrimento aqui é temporário. Toda dor, toda luta, todo desafio está moldando algo eterno em nossas vidas. E no dia em que o Senhor vier, com voz de arcanjo e som de trombeta, todo joelho se dobrará e todo olho verá a glória de Deus. Mas até lá, irmãos, precisamos viver pela fé, precisamos abrir espaço em nossos corações para que o Espírito Santo opere. Ele nos dá força para não sermos abalados pelas circunstâncias. Ele nos lembra que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E mesmo quando as tempestades se levantam, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Não se deixem perturbar pelas coisas pequenas deste mundo. Nosso chamado é para algo muito maior. Imaginem por um momento os servos de Deus cantando louvores em meio às prisões, acorrentados, mas livres no espírito. Isso é loucura para o mundo, mas para nós é a expressão da verdadeira fé. Eles não estavam olhando para as circunstâncias ao redor, estavam olhando para o futuro glorioso que Deus prometeu. Essa mesma visão precisa estar em nós. Olhemos para frente, irmãos, e não para trás. O passado já foi lavado pelo sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se Deus perdoou, quem somos nós para nos prender ao que já foi? Sigamos em frente rumo à perfeição. Não se trata de sermos perfeitos em nós mesmos, mas de permitirmos que o Espírito Santo nos aperfeiçoe a cada dia. Nossa jornada não é sobre acumular riquezas terrenas, mas sobre construir um caráter que reflita a glória de Deus. E para isso, precisamos manter os olhos na eternidade.
Precisamos deixar que a verdade do céu cale fundo em nossos corações, de forma que nenhuma dúvida nos abale. A eternidade é nossa bússola. Quando sabemos para onde estamos indo, nada nos detém. Nenhuma tempestade é grande o suficiente para nos fazer recuar. Nenhuma palavra de desânimo pode nos separar do amor de Deus. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Essa é a maior segurança que podemos ter. Então, irmãos e irmãs, levantem-se com coragem. Não permitam que os ventos contrários os façam recuar. A palavra de Deus é clara. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Somos chamados para avançar, para lutar o bom combate, para manter a fé. Cristo nos deu autoridade, não para sermos arrogantes, mas para sermos firmes. Não somos covardes, e nossa força vem do Senhor. Portanto, não abaixem suas espadas espirituais. Permaneçam na palavra, sejam guiados pelo Espírito e vivam com a certeza de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Não importa o que enfrentemos, sabemos que Deus está conosco e Ele nunca falha. Olhemos para o exemplo de Paulo, que ao ser confrontado com tanto sofrimento e adversidade, não deixou que as circunstâncias o paralisassem. Ele não se deixou abater pelos falsos irmãos, pelos que queriam distorcer a palavra, nem pelas ameaças que o cercavam. Pelo contrário, ele se fortaleceu na promessa de que Deus estava com ele em todos os momentos, e se Deus está conosco, nada pode nos derrotar. O que você tem dito sobre os seus obstáculos? Você tem declarado que são maiores que o Senhor? Ou você tem, assim como Paulo, proclamado que se Deus é por você, nada e ninguém poderá te vencer? Irmãos, precisamos ter em mente que não importa o tamanho da tribulação, da dificuldade ou do inimigo que se levante contra nós. Se Deus é por nós, ninguém poderá prevalecer. Ele é o nosso refúgio, a nossa força. Ele é aquele que nos guarda quando a tempestade se levanta. Deus não nos promete uma vida livre de problemas, mas nos assegura que estará conosco em todo o tempo, nos protegendo e nos guiando. Pode parecer, às vezes, que a batalha é mais forte do que nós, mas não podemos nos esquecer que aquele que está conosco é mais forte que qualquer obstáculo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus está ao nosso lado, nenhum exército pode nos vencer, nem mesmo as forças da natureza ou os vírus invisíveis que desafiam a ciência. Podemos ver pessoas poderosas caindo diante do que não podemos ver com os olhos naturais, mas aqueles que têm Deus ao seu lado, mesmo nas situações mais extremas, são sustentados pela sua mão poderosa. Olhe para os heróis da fé, como os 3 jovens na fornalha de fogo. Eles não foram consumidos pelo fogo porque Deus estava com eles. A proteção divina é infalível e ela se estende a cada um de nós que caminham com o Senhor. Irmãos e irmãs, não há onde nos escondermos de Deus. Ele conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos e sabe de cada passo que damos. O Senhor está em todo lugar e nada escapa aos seus olhos. O profeta já nos alertava: onde você vai esconder-se de mim? Se você subir ao céu, lá estarei. Se for ao fundo do mar, lá estarei. Deus está presente em todas as situações, vigiando os seus, protegendo-os de todo o mal. E se Deus nos guarda, irmãos, nada pode nos separar do seu amor. Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a espada podem nos afastar do amor de Cristo. Mesmo quando o caminho parece escuro e incerto, quando as dificuldades surgem de todos os lados, devemos nos firmar nessa promessa de que o amor de Deus nunca falha. Ele é fiel e nada pode nos separar dele. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu tenho enfrentado tantos desafios,
Tenho sido perseguido, maltratado, estou sem forças. Irmãos, eu entendo você. A vida muitas vezes nos coloca em situações desafiadoras. Às vezes parece que estamos sozinhos. Mas lembre-se de que Paulo também se sentiu assim, quando foi abandonado por aqueles em quem confiava. Mas ele sabia que Deus nunca o abandonaria. Se você está se sentindo sozinho, saiba que o Senhor está ao seu lado. Ele nunca deixará de estender a sua mão para te levantar. A escolha é sua, irmão, irmã. Você pode se entregar às dificuldades e deixar que elas determinem o seu futuro, ou pode se levantar em nome de Jesus e declarar que, se Deus é por você, nada poderá te derrotar. Se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Mesmo quando você tropeçar, quando você cair, saiba que o Senhor estará ali para te levantar. A palavra de Deus nos diz: o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Não desista. Você não foi chamado para viver uma vida de derrota. Você foi chamado para viver a glória de Deus. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer dificuldade que você enfrente. Ele tem um propósito, uma vitória, uma bênção reservada para aqueles que o buscam de todo o coração. E mesmo quando o inimigo tenta te desviar do caminho, lembre-se, se você permanecer firme, a mão de Deus estará sempre estendida para te ajudar a continuar. Irmãos e irmãs, o livre-arbítrio é um presente que Deus nos deu, mas também é uma grande responsabilidade. Podemos escolher seguir a Cristo ou optar por outros caminhos. Mas, se você deseja seguir o Senhor, Ele te dará a força para vencer qualquer obstáculo. Não permita que as brechas do pecado entrem na sua vida. Não deixe que as fraquezas da carne te afastem do propósito de Deus. Escolha viver para Ele. Escolha ser fiel. Escolha ser santificado pelo seu poder. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e Ele não desiste de você. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Mesmo que o mundo te tente, mesmo que você se sinta atraído pelas coisas que afastam de Deus, saiba que a mão de Deus é forte o suficiente para te segurar. Ele te ama, Ele te quer perto dele. Hoje, em nome de Jesus, Deus está te chamando para continuar a caminhada com Ele, sem olhar para trás, sem deixar que as dificuldades te parem. Não importa quanto se afastem, se você continuar firme, a vitória é sua. Deus seja louvado.